Pistas de acesso. O sistema representacional que estamos usando se mostra em nossa linguagem corporal através da nossa postura, padrão de respiração, tom de voz e movimentos oculares. Esses são chamados de pistas de acesso. Se associam ao uso de sistemas representacionais e os tornam mais fáceis de serem acessados. A linguagem que utilizamos também oferece pistas quanto ao sistema representacional que estamos usando. Como já foi dito antes, palavras baseadas nos sentidos associados a sistemas representacionais são chamadas de predicados. Pessoas visuais normalmente têm movimentos oculares desfocados ou para cima, para a direita, para a esquerda. Desfocado seria olhando para o horizonte, sem muito objetivo. Está olhando o que a gente chama para o além, né, para o nada. O tom de voz e a velocidade da voz geralmente é uma fala rápida, tom de voz alto e claro. A respiração seria alta e pouco profunda na parte superior do peito. E sobre a postura e os gestos, teria mais tensão no corpo, frequentemente com o pescoço estendido. Frequentemente o tipo corporal mais magro, o que seria um ectomórfico, né? Já pessoas auditivas têm movimentos oculares na linha mediana, que seria na linha do ouvido, movimentos horizontais. O tom de voz seria meio melodioso, ressonante, em ritmo médio. Frequentemente possui um ritmo subjacente. É uma pessoa que está mais preocupada com o tom de voz, com a melodia, já que ela é auditiva. A respiração é regular no meio do peito. O tipo corporal frequentemente mediano ou mesofórmico. Pode haver movimentos rítmicos do corpo, como se estivesse ouvindo uma música. A cabeça pode estar inclinada para o lado, como se estivesse na posição do telefone, como se ela quisesse apontar o ouvido na direção da pessoa que ela está conversando. Já o sinestésico tem um movimento ocular abaixo da linha mediana. Ela é uma pessoa que olha basicamente para baixo. O tom de voz seria mais baixo e profundo. O ritmo seria mais lento, macio, com muitas pausas. A respiração é mais profunda e vem do abdômen. Já em relação à postura e os gestos, seriam ombros mais arredondados, cabeça para baixo, tom muscular relaxado. Pode gesticular para o abdômen e na linha mediana. É a pessoa que a gente chama de um pouco mais para baixo, né? Literalmente. Que ela está mais preocupada com sentimentos, com as emoções, com os sentidos. Essas são as principais pistas de acesso, ou formas principais pelas quais sintonizamos nosso corpo às diferentes maneiras de pensar, que são os sistemas representacionais. Elas nos indicam sobre como pensamos, mas não dos pensamentos específicos. Você não sabe o que a pessoa está pensando, mas sim como a forma que ela esteja pensando, né? Também são generalizações e não são verdadeiras em todos os casos. Algumas pessoas pensam principalmente em linguagem e em símbolos abstratos. Essa forma de pensar é frequentemente denominada digital. Uma pessoa que pensa dessa maneira tem tipicamente uma postura ereta, frequentemente com braços cruzados. Sua respiração é pouco profunda e restrita, e a fala é monótona e muitas vezes entrecortada. Os que apresentam um pensamento digital normalmente falam em termos de fatos, estatísticas e argumentos lógicos. É o tipo de pessoa que se baseia em artigos, em livros. É o tal do sim ou não. É ou não é. É o tal do digital, né? Sim ou não, é lógico, é uma pessoa bem lógica. Em relação às pistas de acesso oculares, né? O movimento dos olhos, também chamado de movimentos oculares laterais, porque você vai ter uma noção do que a pessoa está pensando, da forma como ela está pensando, para o lado que o olho se desloca. Então,
é basicamente o seguinte, você está de frente para a pessoa que está te olhando, então eu vou fazer a análise para o movimento que você vai ver de fato o olho da pessoa. Então, se o olho dela estiver para sua direita, seja para cima, para o lado ou para baixo, ela vai estar no campo real, no campo lembrado, nas memórias que de fato existiram. Se tiver para sua esquerda, se ela apontar para sua esquerda, você está de frente para ela, né? Então o olho dela foi para sua esquerda. São as imagens construídas, as imagens criadas, imaginadas. Se for na linha superior, se ela estiver olhando para cima, ela está pensando em termos visuais. Se for na horizontal, ela está pensando em termos auditivos, né? Sons lembrados, sons construídos. E se ela estiver olhando para baixo, se ela estiver olhando para baixo e para a sua esquerda, né, para a direita dela e para a sua esquerda, ela tá lembrando, ela tá criando sentimentos e sensações corporais. Ou ela tá lembrando, né, de sentimentos, é o campo sinestésico. Já se ela estiver apontando para a sua direita e para a esquerda dela, ela tá tendo um diálogo interno, como se ela estivesse conversando com ela mesma. Esse diagrama, né, essas pistas de acesso você pode encontrar em qualquer livro de PNL, tem isso, qualquer livro de linguagem corporal tem isso, na internet tem também, é só digitar pista de acesso oculares, movimentos oculares laterais, que você vai encontrar e vai ter uma ideia melhor, uma ideia visual do que eu estou falando, né? Principalmente se você for visual. Esses padrões oculares são os mais comuns, mas existem pessoas que são invertidas. Não é porque a pessoa é estranha, mas o padrão dela é invertido. Ao invés da sua direita, né, da esquerda dela, ser o lado lúdico, que é o lado lembrado, o lado real, passa a ser o lado criativo. Então, às vezes, você precisa fazer perguntas de controle para saber se a pessoa, de fato, segue o padrão normal ou o padrão invertido. Quando você se torna mais consciente das pistas de acesso, vê que algumas pessoas têm pistas de acessos invertidas. É diferente. Por isso que é realmente necessário fazer as perguntas de controle. Eu gosto muito de usar as perguntas do café da manhã, porque quase todo mundo toma café da manhã ou almoço, o que quer que seja, porque você já pergunta para a pessoa se ela tomou café da manhã. Se ela olhar para cima e para o seu lado direito, ela vai estar lembrando, né, do café da manhã. E aí você já pode ter uma ideia que ela segue um padrão normal. E aí você fala, a pessoa fala, tomei sim. E o que estava em cima da mesa, você lembra? Aí ela, de novo, olha para cima e olha pro lado direito. Aí ela vai recriar a imagem do café da manhã na mente dela. Tinha um pão, um copo de leite, um suco, sei lá. Então você já pode ter uma ideia de que de fato ela segue um padrão normal. Caso ela responda todas essas perguntas e você tenha certeza de que ela está realmente lembrando, não seja uma criação, e ela estiver olhando ao contrário, estiver olhando para a sua esquerda, ela é invertida. Mas também tem outros padrões oculares, por exemplo, piscar, né? A gente pisca o tempo todo, faz parte do mecanismo natural para lubrificar o globo ocular. Muitas pessoas piscam quando estão pensando. Às vezes a pessoa acessa a memória e ela começa a piscar. Essa parece ser uma maneira de dividir informações em blocos, e o piscar pode pontuar o pensamento. Então, quando ela vai raciocinar, é como se ela estivesse processando. Se fizer um paralelo com a informática, você olha quando o computador está pensando, né, tem uma luzinha do HD, da memória, que ela começa a piscar. E o olho da pessoa começa a piscar também. Então, esse seria um paralelo para você saber que, de fato, a pessoa está processando informações. Mas o piscar excessivo pode
pode significar nervosismo também. Uma pessoa muito nervosa, ela pisca mais do que o normal. Certas pistas de acesso são evitadas. Isso pode significar que a pessoa está sistematicamente bloqueando informações visuais, auditivas ou sinestésicas do seu consciente, talvez como resultado de um trauma anterior. Ou nenhuma pista de acesso óbvia. Alguém pode estar falando de tópicos de tal forma familiar e óbvia, que não precisa acessar, né? Então, ela tem muito contato com aquilo, então ela não precisa voltar na memória dela, é uma memória de fácil acesso. Então, ela não vai fazer nenhum movimento ocular. Ela vai lembrar, mas sem fazer nenhum movimento. Ou então ela vai criar sem nenhum movimento. Esses padrões de pista de acesso não óbvio, ou quer dizer, óbvio, né? Ela, quando é criacional, quando está criando, quem gosta de usar muito isso são os mentirosos profissionais. As pessoas conseguem fingir de uma forma bastante real a mentira. Então, para ela acredita tanto naquilo que ela está falando que ela usa os acessos visuais, oculares, como se ela estivesse lembrando, quando na verdade ela está criando. Mesmo que ela não faça nenhum movimento, então vai parecer mais natural.